Vamos lá. Avaliação funcional do idoso. Então, até os últimos encontros que a gente teve, as últimas unidades, nós vimos todo o processo de envelhecimento, desde teorias do envelhecimento, o envelhecimento dos sistemas, depois a gente viu a questão comportamental do idoso, como que o idoso ele se sente em casa, como é o idoso em casa, como que seria uma casa do idoso, o que seria a família, qual é a importância da família dentro da saúde do idoso, que a gente viu que a família que acolhe o idoso, a família que tem que dar suporte, dar toda a sustentação para esse idoso. E aí, quando a família, infelizmente, não consegue dar todo esse suporte, o idoso ele é encaminhado para uma instituição de longa permanência, tá? Ou os famosos asilos. Então, a gente chegou de ver tudo isso, certo? E aí a gente precisa iniciar uma abordagem, que aí é a abordagem agora mais focada na fisioterapia. Eu falo assim, focar na fisioterapia pensando na atividade prática da fisioterapia, entendeu? Porque até então a gente passou a conhecer o idoso, passou a conhecer os sistemas, passou a conhecer os processos de envelhecimento, nós passamos a conhecer a instituição de longa permanência. Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre a casa do idoso, que precisa ser uma casa segura, que precisa ser uma casa que não tenha limitações, que a família tem que dar toda a abordagem para o idoso tem que se sentir acolhido na casa, às vezes ele não está na casa dele, mas ele precisa se interagir com o meio para que ele possa se manter vivo e evoluir. Nós falamos também sobre os comportamentos do idoso. Você lembra que o idoso, ele sempre, a maioria das vezes, apresenta-se chorosos, deprimidos. Tem idoso que ele se sente inútil perante a sociedade, perante a família. Ele acha que está atrapalhando a família. Então, a gente acabou que abordando tudo isso. E aí, esses são dos principais motivos que levam o idoso para uma instituição, para um asilo, pois ele não quer atrapalhar a família e às vezes ele não dá conta de se manter sozinho, ou por outro lado, a família não consegue manter o idoso. Então, tem essas situações que a gente chegou de abordar nas últimas unidades. E aí, como eu disse, a parte funcional do idoso, que é essa parte onde a gente vai fazer uma abordagem mais prática da fisioterapia. Claro que antes da gente entrar no âmbito da fisioterapia, que seria no objetivo principal da fisioterapia, nós temos que entender outros dois pontos da avaliação do idoso, que é a avaliação funcional, que é o que a gente vai ver hoje. Depois a gente vai ver sobre a avaliação de qualidade de vida. E por fim, a gente vai entrar diretamente na avaliação do fisioterapeuta, tá? Então vamos lá. Pensando na avaliação funcional do idoso, o que a gente imagina em avaliação funcional? Então eu vou avaliar a função do idoso, certo? O próprio nome já diz. Avaliação funcional. Então eu avalio a função do meu idoso. Ok, mas para a gente entender a funcionalidade, nós precisamos, como eu já fiz essa parte de relembrar, nós precisamos relembrar que o idoso, no seu processo de envelhecimento, ele passa por diversas alterações no corpo, no seu metabolismo, e que são capazes de reduzir a adaptação desse indivíduo de uma forma geral, vai diminuir suas habilidades e, consequentemente, vai diminuir a sua interação com o meio. E aí, no nosso caso, a interação com o meio, propriamente dito, seria a nossa atividade de vida diária desse idoso. Então, ou seja, o processo de envelhecimento que vem ao longo dos anos naturalmente provoca alterações do corpo, metabolismo, e, consequentemente, vai diminuir a capacidade desse indivíduo se organizar, se situar no seu ambiente, tá? E aí fala que vai diminuir a adaptação do indivíduo e a habilidade para decidir e atuar em suas atividades, ou seja, o idoso ele passa a ter mais dificuldade de executar simples tarefas do nosso dia a dia. Eu sempre falo nas aulas, quem tem contato com o idoso consegue perceber isso. O idoso, coisas simples que ele sempre fez, como por exemplo,
Eu falo coisa simples, mas que depende de uma certa destreza, como, por exemplo, amarrar um sapato, abotoar a calça, fechar um zíper, entendeu? Abotoar a camisa. Então, são coisas simples aos nossos olhos, mas que, ao longo dos anos, eles passam a ter essa deficiência, tá? Então, antes da gente entender a funcionalidade, nós precisamos relembrar desse processo, que provoca alterações no corpo e no metabolismo, e que isso reduz a capacidade do indivíduo de executar suas atividades, tá? Então, sabendo disso, nós temos que agora pautar em alguns pontos chaves dentro da funcionalidade do idoso. Então, toda vez que o idoso passa por uma alteração na sua funcionalidade, ou seja, ele passa por uma alteração do metabolismo ou do corpo, ele tem uma consequência, ou melhor, ele compromete alguns sistemas ou alguns órgãos. Como nós estamos falando de funcionalidade, então, na perda da função do idoso, o que é afetado, o que é comprometido com a perda da funcionalidade? Primeiro, reduz a massa muscular. A gente viu num encontro lá na sala de aula ainda, que eu passei para vocês, uns desenhos dos órgãos, e vocês acabaram aqui falando. Então, teve o grupo dos meninos ali na frente que falou da alteração muscular do idoso. E que aqui se justifica isso. Então, o idoso ele vai perder a massa muscular. Consequentemente, quando a gente perde massa muscular, não sei se os meninos lembram, a massa muscular nossa ela é trocada, né? ela é perdida e, consequentemente, substituída pela massa gordurosa, pelo tecido adiposo. Então, eu reduzo a massa muscular, vou reduzir força muscular, vou reduzir amplitude de movimento e, ao mesmo tempo, a redução da propriocepção. Claro que massa e força muscular estão inteiramente ligados ao músculo, certo? Ao músculo em si, ao órgão. Enquanto que a ADM e a propriocepção está ligado à resposta que esse músculo tem frente aos estímulos, certo? E a resposta nervosa do sistema nervoso central frente ao que é imposto. Então, ou seja, toda vez que eu tenho redução de ADM, pode ser por uma alteração articular ou pode ser por simplesmente falta da força muscular, ou seja, o músculo não está tendo a sua efetividade, consequentemente diminui a ADM. Enquanto que a propriocepção também, só que a propriocepção ela vem no sentido de não estou recebendo informação fidedigna, ou melhor, a condução nervosa não é eficiente, tá? Consequentemente, essa condução nervosa ineficiente leva a uma resposta ineficiente do músculo. Ou, por outro lado, a condução nervosa ela pode ser até eficiente, porém, a musculatura não tem força ou não tem respaldo para poder sustentar essa propriocepção, tá? E aí tudo isso vai acarretar em déficit de habilidades, principalmente para o autocuidado do idoso, e pode tornar dependentes de familiares ou de cuidadores. Então, isso aqui refuta o que a gente, ou na verdade, isso justifica ou explica por que a gente falou lá na aula, eu falei com vocês lá na aula de instituições de longa permanência, que o idoso muitas vezes ele vai para a instituição de longa permanência porque a família não tem estrutura para sustentar esse idoso, mas ao mesmo tempo o idoso não tem estrutura ou não tem condições de viver sozinho. Então, mas por que ele não consegue viver sozinho? Só pelo simples fato de eu apontar para vocês 4 situações ou 4 estruturas comprometidas pela funcionalidade, já faz com que o idoso se torne incapaz de se cuidar sozinho, de ter o seu autocuidado, tá? E aí, ainda sobre a funcionalidade, então a gente já viu que o que ela pode comprometer. Claro, tá vendo que eu não sei se vocês estão vendo que eu estou sendo mais específico dentro da nossa área da fisioterapia, porque assim, essa função é nossa. A avaliação da funcionalidade é do fisioterapeuta, entendeu? Então é a função nossa enquanto fisioterapeuta fazer esse cuidado e essa avaliação da funcionalidade do idoso. E aí, quando a gente pensa em funcionalidade, também estamos pensando diretamente em qualidade de vida, tá? Ou seja, quanto maior o idoso
for independente, quanto mais independência ele tiver, melhor vai ser sua capacidade funcional, consequentemente, sua qualidade de vida. Por quê? Voltando aqui, lá no slide anterior. Quanto melhor a força muscular, melhor o volume de massa muscular, consequentemente, eu vou ter uma melhora da ADM e melhora da propriocepção. Ele tendo esses 4 elementos funcionando, é de imaginarmos que o idoso ele vai conseguir fazer a sua atividade de vida diária com independência. Então, se ele tem força, tem propriocepção, tem ADM e tem uma massa muscular íntegra, ele vai conseguir tomar banho, ele vai conseguir se vestir, ele vai conseguir ter o seu autocuidado, né? Que entra nas atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária, que são instrumentais, são a utilização de um fogão, utilização da pia, utilização de uma máquina de lavar, utilização de um ferro de passar, utilização do telefone, enfim. Então, ele passa a ser independente. E aí a gente é de se concordar que o idoso independente, ele pode, de uma certa forma, morar na sua casinha, ele, sem dependência da sua família, entendeu? Porque no slide aqui anterior ele fala que comprometendo essas 4 funções, eu vou acarretar em déficits de habilidades de autocuidado do idoso que pode torná-los dependentes de seus familiares e cuidadores. Enquanto que se o idoso conseguir manter, ou na verdade nós, fisioterapeutas, conseguimos manter essa funcionalidade do idoso, a gente vai deixar ele independente e com capacidade funcional, e a gente sabe que isso vai gerar qualidade de vida. Eu vou até além. Pode ser que até o idoso não tenha a sua independência total, 100% independência. Ele tem a independência parcial. O que seria isso? Ele consegue fazer as suas atividades, consegue fazer a sua atividade instrumental de vida diária, ou seja, vestir, tomar banho, enfim, ele consegue, só que ele não consegue viver sozinho, tá? Ele não é 100% funcional. Só que só do fato de ter um idoso dentro de uma casa e ele consegue ter a capacidade do seu autocuidado, ou um simples banho do idoso, ele conseguindo fazer sozinho, já deixa a família muito mais aliviada, muito mais tranquila, entendeu? Porque, para ser bem sincero, o fato do banho no idoso é algo muito delicado, porque requer um cuidado redobrado no banho, requer instrumentos específicos para dar banho num paciente dependente, enfim, então requer tempo. E hoje, infelizmente, no mundo que a gente vive, o tempo ele acaba sendo encurtado de uma certa forma bem drástica. Então, quanto mais funcional esse idoso, menos comprometimento para a família a gente vai ter, tá? E aí, pensando ainda na funcionalidade, nós temos 2 aspectos que podem ainda comprometer a nossa funcionalidade. Como vimos, que alterações do processo de envelhecimento gera um déficit na funcionalidade. E aí, consequentemente, nós temos 4 fatores, que são os fatores musculares, proprioceptivos e de ADM, que afetam isso. Só que eu tenho outros 2 aspectos que também vai afetar na funcionalidade do idoso, que independentemente do seu processo natural de envelhecimento. Um é o aspecto primário, certo? Que é a idade avançada, isso já realmente faz parte do processo de envelhecimento, que inclui o que a gente falou agora há pouco, e já tem um aspecto secundário que está associado a alguma doença ou disfunção, tá? E aí, isso eu posso estender em uma doença, uma fratura, uma artrose, uma artrite, um Alzheimer, um Parkinson, paciente que sofreu um acidente vascular, paciente que sofreu um infarto, então o que faz com que esse idoso se torne menos funcional, tá? O que eu venho sempre falando que a avaliação da funcionalidade é competência do profissional fisioterapeuta. E que, como tá descrito aí, ela deve ser focada na capacidade funcional, ou seja, na capacidade da função do idoso. A gente já falou, tem falado agora,
da sua funcionalidade. E aí, o idoso, quando ele tem a capacidade, certo? Ele tem a capacidade que o idoso possui, ele tem a habilidade de gerenciar a sua própria vida, como eu falei agora há pouco. Então, ou seja, quanto mais funcional esse idoso for, mais independente ele se torna. Ou seja, ele tem mais autonomia e consegue ter o seu autocuidado, tá? E ainda dentro da funcionalidade do idoso, nós temos mais 4 pilares que são muito importantes para que isso possa se tornar uma realidade. Agora a gente foge um pouquinho do âmbito exclusivo da fisioterapia e vamos ampliar essa capacidade funcional do idoso. Como a gente já falou de função muscular, proprioceptiva e de ADM, agora há pouco, que teoricamente influencia diretamente o fisioterapeuta que está sob nossa responsabilidade, nós não podemos deixar de citar dentro da funcionalidade do idoso 4 aspectos que não só está ligado à fisioterapia, tá? Na verdade, tem um critério que está ligado à fisioterapia, mas que nós não podemos deixar de entender esse aspecto, até porque para que a gente possa interagir com os profissionais e ter uma condução, ou melhor, a gente consiga assistir esse idoso de uma maneira mais generalizada e global. Então, pensando nesses aspectos, nós temos 4 aspectos: cognição, humor, mobilidade e comunicação. Então, quando o idoso tem a junção desses 4 fatores, e são fatores que estão em perfeitas condições, nós podemos dizer que esse idoso ele tem capacidade, certo, de gerir a própria vida, ou seja, ele tem capacidade de cuidar de si mesmo. Então, vamos pensar: cognição, humor, mobilidade e comunicação. Quando o idoso tem esses 4 aspectos presentes, tá? Eu entendo que esse idoso ele tem capacidade de viver sozinho, ou seja, ele tem sua independência, tá? E aí o mais engraçado é que isso está inteiramente ligado ao conceito de saúde. Não sei se vocês lembram que o conceito de saúde não é ausência de doença. Então, em nenhum momento aqui a gente está falando de ausência de doença, e sim do bem-estar biopsicossocial. Ou seja, o idoso ele tem que estar de bem com a vida, certo? De forma com que ele consiga ser funcional, tá? E aí, eu falei para vocês de baixo para cima. Agora a gente olhando de cima para baixo, fala que a saúde ela é interpretada como uma funcionalidade global. Tá, mas o que compõe essa funcionalidade global? O que é a funcionalidade global? Nada mais é do que a capacidade de um indivíduo viver sozinho. Ou seja, saúde, ela está inteiramente ligada à função global, à funcionalidade global, que a gente tendo presente a funcionalidade global, quer dizer que eu tenho a capacidade de gerir a minha própria vida. Isso acontece com cada um de vocês, certo? Se cada um de nós olharmos essa interpretação para si, toda vez que a gente tem uma funcionalidade global presente, nós temos a capacidade de viver sozinho, cuidar da nossa própria vida, certo? Cuidar do nosso próprio nariz, como se diz. Eu tendo essa capacidade, eu consigo executar minhas atividades de vida diária. Todo mundo aqui consegue tomar banho, consegue se vestir, consegue utilizar os instrumentos que a gente tem na casa. E aí, eu tenho 2 vertentes dentro da atividade. A autonomia, que está presente na cognição e no humor, e quando eu tenho o idoso, que ele pode causar uma certa independência dessa atividade, que vai afetar a mobilidade e a comunicação, tá? Mas a interpretação desse organograma é da seguinte maneira: dentro da atividade de vida diária, o que afeta a questão autonômica, certo? E o que afeta a independência do meu idoso. Então, ou seja, quando eu tenho o idoso, quando o idoso ele tem que estar na sua autonomia, ser autônomo, é onde ele tem uma boa cognição e um bom humor. Esse bom humor a gente pode interpretar não que aquele idoso seja piadista, sorridente, enfim, mas é um idoso que não é rancoroso, aquele idoso que está feliz, entendeu?
E aí, do lado que está ligado à independência, entra a mobilidade e a comunicação, tá? E aí é onde a gente, nós fisioterapeutas, nós fisioterapeutas entramos diretamente na questão da mobilidade, que é onde nós vamos atingir propriamente dito o nosso idoso, tá? E, dando continuidade, quando eu citei esses 4 aspectos, cognição, humor, mobilidade e comunicação, quando eu tenho uma disfunção ou quando eu tenho uma quebra ou uma alteração em um desses fatores, ou em mais de um desses fatores, nós vamos dizer que o idoso ele vai estar suscetível, tá? Suscetível a desenvolver o que a gente chama de síndrome geriátrica. Então vamos lá entender isso. Todo idoso que não apresenta uma relação harmoniosa entre os quatro componentes ali, cognição, humor, mobilidade e comunicação, certo? Ou, ele pode não ter ele pode ter uma relação harmoniosa, mas ou ele tem a falta de um desses, ele pode desenvolver a síndrome geriátrica. O que é síndrome geriátrica? É toda e qualquer alteração que o meu indivíduo pode sofrer, ou seja, toda e qualquer patologia ou disfunção que está inteiramente relacionada à incapacidade do meu idoso, tá? Que pode ser uma incapacidade cognitiva, uma incapacidade ou uma instabilidade postural, uma imobilidade, incapacidade comunicativa. Então, tudo isso está diretamente relacionado às incapacidades do meu idoso. Então, síndrome geriátrica nada mais é do que o, o, as incapacidades que são desenvolvidas no meu idoso, tá? Por conta das alterações de um desses 4 componentes, ou 2, ou 3, enfim. Então, quando eu não tenho esses 4 componentes trabalhando juntos, ou seja, harmoniosamente, cognição, humor, mobilidade e comunicação, eu vou ter uma síndrome geriátrica. Vamos só fazer uma pausa aqui para a gente organizar nossas ideias. Até então, eu estava falando sobre funcionalidade, tá? Funcionalidade do idoso, ou seja, a função propriamente dita. Vamos pensar, como o fisioterapeuta diz, a mão na massa, tá? A funcionalidade, aquela de o idoso caminhar, de o idoso prevenir quedas, o idoso ter força muscular para realizar a sua vida diária, tá? A sua atividade de vida diária. Só que nós, saindo um pouco do âmbito exclusivo da fisioterapia, nós precisamos voltar a entender um aspecto global, certo, do idoso, que ele não é só função, não é só força muscular, tá? O idoso é sentimentos, o idoso é pensamento, o idoso é comunicação, o idoso é destreza, o idoso é raciocínio. Então, fugindo um pouco da exclusividade da fisioterapia, nós precisamos entender que tem outros fatores, além da mobilidade, que pode afetar o idoso, mas os outros fatores que, se não tiver íntegros ou em harmonia, eu posso ter uma deficiência, uma dificuldade na funcionalidade do meu idoso. Você quer ver um exemplo? Não sei se vocês já tiveram contato com pacientes ou conhecidos que passaram ou tiveram a famosa doença mal de Alzheimer. O indivíduo que tem essa patologia, ele tem estágios, ele passa por fases, certo? As fases do Alzheimer. E aí ele chega a um ponto do estado do Alzheimer que o idoso ele esquece do que ele tem que fazer com ele mesmo. A exemplo, ele esquece que ele tem que tomar banho, ele esquece que ele tem que comer, então ele passa a ter esses esquecimentos. E aí, numa fase já terminal do Alzheimer, eu tive não vou dizer, não é privilégio isso, né? Eu tive contato diretamente com um paciente idoso e o paciente idoso com esse mal, e ele deixou de ser funcional
a ponto dele, claro, isso é uma interpretação minha, mas a sensação é de que ele esqueceu do que é andar, esqueceu o que é fazer as coisas, entendeu? Então ele chegou ao ponto de esquecer dele mesmo. Então ele esqueceu de sentar, esqueceu de como se senta, de como se alimenta, você entendeu? Então, ou seja, se eu não tenho uma cognição boa, infelizmente, eu não vou ter essa junção que vai gerar a nossa funcionalidade. E outra, por mais que nós, fisioterapeutas, trabalhamos fielmente na funcionalidade, pensando na mobilidade do meu idoso, trabalhando força muscular, propriocepção, ganho de ADM, melhora da massa muscular, vamos trabalhar a questão de equilíbrio, de propriocepção, enfim, treino de marcha, evitar quedas e tal. Mas não adianta nada eu só focar nisso e o meu idoso está em déficit com outros componentes, tá? E aí, onde eu falei que ele vai gerar o que a gente chama-se de síndrome geriátrica, tá? É o que eu falei, síndrome geriátrica está inteiramente ligada a esses 4 componentes que vai promover ou vai fazer com que o idoso gere alguma incapacidade, tá? Então, no caso, pode ser incapacidade cognitiva, no caso da mobilidade, pode ter uma instabilidade postural, uma imobilidade ou incapacidade de comunicação, enfim, tá? Então, o idoso pode estar sendo afetado por isso. E aí, de uma forma mais direta, então, quando a gente fala em funcionalidade, que é dos 4 aspectos, nós temos funcionalidade, os 4 aspectos: cognição, humor, mobilidade e comunicação. Então, humor, comunicação, mobilidade, Jesus, cognição, humor, comunicação e mobilidade. Então, são 4 aspectos, tá? Desses 4 aspectos, claro que nós temos que nos preocupar com todos, mas o que seria nosso, da fisioterapia? Função. Então, a função está inteiramente ligada à mobilidade, à funcionalidade nossa. Enquanto que os outros aspectos sociais, psicológicos, aí tem os outros profissionais que entrariam nesse caso, a psicologia e assistente social. E aí vamos estender um pouquinho mais ainda sobre essa questão da funcionalidade. Falei agora há pouco da síndrome geriátrica. E aí eu tenho condições no aspecto biopsicossocial da saúde, tá? Nós temos condições de saúde e fatores que também vão influenciar na funcionalidade. Isso aqui é apenas para a gente relembrar o que eu falei agora há pouco e fechar o raciocínio. Então, quando a gente fala em saúde, é um aspecto biopsicossocial, não é a ausência de doença, mas sim o indivíduo no seu bem-estar biopsicossocial. E aí eu já venho falando que a sua alteração, não só mobilidade, mas alteração de cognitivo, humor e comunicação, gera uma alteração da funcionalidade. E aqui eu tenho fatores, tá? Ou condições de saúde que também influenciam diretamente na funcionalidade, ou seja, que vai influenciar na realização das atividades de vida do meu idoso, tá bem? Então, o que pode afetar diretamente o meu idoso? O estado emocional, hábitos de vida, fatores econômicos e fatores sociais. Isso a gente vem ao longo das unidades falando, né? Fator emocional, a gente falava do idoso na sua casa, o idoso e a família, certo? Fatores econômicos, a família não consegue sustentar o idoso não consegue sustentar sozinho. Então, tudo isso vai influenciar na sua capacidade de funcionalidade e qualidade de vida. Hábitos de vida que vai gerar alguma doença pré-existente, tá? E os fatores sociais, aonde esse idoso está inserido, também vai influenciar na sua funcionalidade, tá? E aqui eu tenho como envelhecimento saudável, um indivíduo com envelhecimento ativo, que apresenta melhor condições gerais de saúde, do que o idoso que apresenta apenas a ausência de doença. Então, desses fatores, como eu falei, a saúde do idoso não é, ou saúde de modo geral, não é só a ausência da doença, tá? É você estar integralmente, tá, nos aspectos biopsicossocial. Então,
pensando no envelhecimento saudável, pensando numa funcionalidade decente do idoso, ou pensando na capacidade de funcionalidade, eu vou ver esse idoso como um indivíduo na qual ele esteja no seu envelhecimento saudável, tá? De forma ativamente mantendo a sua funcionalidade, e não só no aspecto de ausência de doença. Até porque, mesmo com doenças pré-existentes, a gente pode ter qualidade de vida, tá? E aí, isso aqui apenas são algumas ferramentas que a gente, dentro da fisioterapia, pode estar utilizando. Nas próximas encontros, acho que na 3.3, que nós vamos falar diretamente da fisioterapia, lá eu vou abordar com vocês algumas atividades de vida diária, tudo, e vou citar novamente alguns questionários de avaliação, tá? Não vou conseguir, na verdade, não é objetivo da gente ficar entendendo cada instrumento em si, até porque a gente, nem todo idoso, a gente consegue aplicar todos esses questionários, essas ferramentas, mas é válido vocês conhecerem, isso aí está presente no livro didático de vocês também, tá? Que são ferramentas que vão auxiliar o fisioterapeuta na, na sua avaliação, tá? Mas, assim, é mais para questões de você fazer uma avaliação comparativa entre um antes e depois para apresentar para o idoso, para a família, enfim, tá? Então, nós temos várias ferramentas, tá? Que avaliam a atividade de vida diária, que vai avaliar o estado físico e funcional do idoso, que vai avaliar comprometimentos funcionais, o funcionamento psicológico, tem avaliação de pacientes internados, tem o alto desempenho das atividades básicas de vida, enfim. Então tem vários testes, várias ferramentas que são testes que a gente pode estar utilizando, tá? Não vamos nos privar para ficar falando de um por um, até porque são ferramentas bem extensas e complexas para a gente conseguir falar tudo no encontro só. A gente tem que fazer um estudo de longo prazo para poder fazer essas avaliações. E claro que, dependendo do idoso que a gente vai trabalhar, nem todas essas ferramentas são aplicadas. Mas é válido vocês conhecerem. Caso um dia você estiver trabalhando com idosos ou em grupos de idosos, enfim, vocês queiram estar aprofundando mais, vocês podem guardar essa tabelinha aqui e ver, ó, eu preciso de uma ferramenta para avaliar a avaliação de reputação de pacientes internados. Então, você vai lá e já busca essa ferramenta, que é a medida de independente funcional, para que vocês possam estar aplicando ela, tá bem? E, dando continuidade à nossa funcionalidade, e aí que é interessante que quando o idoso ele perde a capacidade de realizar a sua atividade, frequentemente indica uma piora da doença ou do impacto combinado de múltiplas comorbidades. Tá. O que isso aqui quer nos dizer? Quando eu avalio meu idoso e ele apresenta essa perda da capacidade, logo nós vamos imaginar que esse indivíduo, ou ele piorou, apresentou uma doença, certo? Ou são inúmeras patologias, inúmeras comorbidades que vêm sendo apresentada e que esse idoso ele passa a sentir na sua funcionalidade, ou seja, tem um déficit na sua atividade de vida diária. Um exemplo, se o idoso ele tem, por exemplo, uma artrose, e aí a gente faz uma avaliação e vê que ele percebe que ele começa a perder a sua capacidade de realizar as atividades, então quer dizer que essa artrose ou essa artrite que está presente no meio idoso, ela teve a sua piora. Ou
o idoso, ele tem vamos pensar que ele sofreu um acidente vascular, ele ficou sequelado, certo? E aí, dessa sequela, ele, com o passar dos anos, ele desenvolveu uma artrose, que também leva à alteração de funcionalidade. Então, ou seja, o combinado de múltiplas comorbidades leva a esse indivíduo a ter uma piora, tá? E aí é importante a gente ficar atento a isso, até mesmo para que a gente possa nos posicionar enquanto fisioterapeutas e saber agir frente a essas alterações, tá bem? E aí, para a gente fechar a nossa manhã aqui, nós temos a presença de alguns testes funcionais. Claro, aquelas ferramentas que são utilizadas, elas, apesar de nós, fisioterapeutas, podemos aplicar, ela não é tão exclusiva quanto esses testes aqui. Claro que esses aqui também não são só nossos, não é só o fisioterapeuta, mas a gente utiliza muito mais esses testes dentro da avaliação funcional do idoso, se comparado com os outros testes. Até porque não só nós, esse teste aqui, na verdade, esses 4 testes, ele avalia exclusivamente a funcionalidade do meio idoso. Enquanto que as outras ferramentas, elas podem avaliar desde funcionalidade a cognitivo. Então, ou seja, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, eles podem estar utilizando aquelas outras ferramentas, tá? Não que essas eles não possam também, mas eles vão ter mais afinidade com as outras ferramentas e nós vamos ter mais com essas ferramentas aqui, que inclusive não só nós, mas os educadores físicos também têm autonomia para utilizar essas ferramentas aqui. Então, eu tenho o TUG, tá? Time Up Go, que é um teste que vai avaliar o equilíbrio do meu idoso, tá? Não sei se vocês conhecem esse teste, mas ele é um teste que consiste no idoso sentado em uma cadeira, ele, ao comando do fisioterapeuta, o fisioterapeuta com o cronômetro na mão, dá o comando para o idoso, ele vai levantar essa cadeira, vai percorrer uma distância de aproximadamente 3 metros, vai contornar uma marcação específica e vai voltar a sentar, tá? Então, o que esse teste vai avaliar? Ele vai avaliar o equilíbrio do meu idoso e também as transferências da posição sentada para de pé e de pé para sentado e o processo de deambulação. Então, esse teste é um teste assim, simples, barato e fácil de fazer e que nos diz muito dentro da fisioterapia. Então, ou seja, avalia o idoso, ele está sentado, ele tem que levantar, você vai avaliar o idoso ao ato de levantar. Ele vai ter que percorrer 3 metros para ir, 3 metros para voltar, ou seja, são 6 metros. Esse idoso também vai ser avaliado nessa deambulação na marcha, desses 6 metros. E, por final, ele vai sentar novamente nessa cadeira. E a cadeira, o ato dele sentar na cadeira, a gente também faz essa terceira avaliação, tá? Tudo isso é cronometrado, que a gente vai dar um tempo para que esse idoso tenha os scores, né? Para que esse idoso utilize os tempos de percurso. Então, ou seja, cada score ele vai dizer um grau de funcionalidade desse meio indivíduo, tá? Eu acho que, não sei se alguém de vocês aqui já esteve na iniciação, eu acho que quem mais? A Carol, não, Carol é dessa turma. Carol Frazin, é daqui. Eu acho que vocês faziam ou fazem ainda esse teste, né, Carol? Não sei se, acho que é esse que vocês fazem ou vocês já fizeram em alguma das pesquisas. Não sei se foi a sua turma ou a turma da Thalia que fez, mas é um teste muito, muito interessante para se fazer, tá? E simples, fácil, basta você ter uma cadeira, mensurar 3 metros, fazer uma marcação e ter um cronômetro na mão, que é muito fácil de fazer esse teste, tá? Então, esse teste TUG, ele é ótimo para nós, para identificar alteração de marcha, risco de quedas, monitorar o progresso do idoso entre sentar e levantar, enfim. São ótimos para que a gente possa
avaliar nosso idoso. Outro teste também que é fácil e simples de fazer é o teste de sentar e levantar. O próprio nome já diz, né? Você coloca o idoso sentado e você pede para que ele levante. Com um pequeno detalhe, ele vai levantar com os braços apoiados no ombro contralateral, então o braço direito apoiado no ombro esquerdo e o braço esquerdo apoiado no ombro direito. Eu cruze os braços e faz com que o idoso levante, tá? Ele também avalia a força muscular, certo? Avalia tanto força muscular quanto equilíbrio e faz com que esse idoso, nós temos a interpretação de avaliar esse idoso nessa trajetória de levantar e sentar, ou levantar, sustentar, levantar e sentar, e aí indicativo também de risco de quedas, tá? Então é bem interessante, que o idoso que tem essa dificuldade de levantar ou sentar, ele está muito mais suscetível a sofrer uma queda, e a gente sabe que queda é um risco para o idoso, inclusive é uma das abordagens que a gente vai ter nas próximas unidades, tá? Então, é um teste bem simples de fazer, basta ter uma cadeira que a gente consegue fazer esse teste, tá? Então, o idoso levanta da cadeira, e aí o ideal é que ele permaneça pelo menos 30 segundos, tá? Com os braços cruzados, e depois ele vai sentar novamente, tá bem? Teste bem tranquilinho, tranquilo mesmo, tá? Como eu falei, ele desenvolve, ele avalia o desempenho físico da força nos membros inferiores, e também ele serve assim para a gente, dentro da avaliação da capacidade funcional, ele descreve, ele ajuda nós fisioterapeutas a descrever as capacidades do meu idoso. Então, ou seja, você faz esse teste, você já comprova que o idoso ele tem capacidade de se levantar de uma cadeira. Então, isso dá um respaldo muito legal para nós, tá? É uma avaliação da funcionalidade. Tem um outro teste, que é o TAU, que é o teste de apoio unipodal. Ele, como o próprio nome já diz, né? Teste de apoio unipodal. Então, você vai induzir o idoso a ficar apoiado em um único pé, tá? O ideal é que ele fique pelo menos por 30 segundos, tá? E ele vai avaliar diretamente o equilíbrio estático desse idoso, tá bem? Não precisa sensibilizar, que eu acho que na avaliação neurológica existe um teste, né? O teste sensibilizado, que é onde a gente, acho que é Romberg, se não me engano, que você avalia o idoso na sensibilidade, você pede para aquele idoso, não, indivíduo neurológico, você pede para que ele fique de pé, bipodal ou unipodal, e você sensibiliza, pede para ele fechar os olhos. No caso desse teste de apoio unipodal, não há essa necessidade, tá? Então, basta os idosos ficarem de pé unipodal com os olhos abertos, tá? E a gente pode utilizar os braços cruzados também, igual o levantar da cadeira, e dar que ele permaneça pelo menos em 30 segundos nessa posição, tá? Também é um outro teste fácil, barato de se fazer, tá? Bem simplesinho, tá? E aí, a única interpretação que a gente consegue ter é que se o idoso, única não, a principal interpretação que a gente tem desse teste é que se o idoso consegue permanecer mais do que 30 segundos, unipodal, quer dizer que o índice de quedas, ou seja, o risco de quedas, ele é muito baixo, tá? Ou seja, quanto mais tempo o idoso ficar, melhor, ou seja, menos risco de quedas ele vai ter. E aí temos um quarto teste, tá? Que é o teste de equilíbrio de Berg. Ele vai examinar o idoso em pé na sua ação dinâmica, tá? Eles são o teste de Berg, ele apresenta vários scores e Jesus fugiu a palavra, vários itens que pode ser avaliado dentro desse teste, tá? Como eu disse, ele tem um score que vai nos dar o limite de funcionalidade, se é bem ou não, tá? É um teste que avalia diretamente o equilíbrio do nosso idoso, tá bom?
ele vai avaliar o idoso na sua avaliação funcional de equilíbrio, mas os seus comportamentos, em que ele pode, os comportamentos de transferência, de ficar de pé para sentar, sentado para de pé, fazer inclinação, enfim, controle postural. Então, são N fatores que a gente vai avaliar dentro do equilíbrio de Berg, tá? Então, é um teste um pouco mais complexo relacionado aos outros, tá? Ele tem 14 itens para ser avaliado, ele precisa de ser interpretado através de um score que vai apresentar de 0 a 100% de riscos de quedas do meu indivíduo, tá? Então, é um teste um pouquinho mais complexo, mas que ele avalia diretamente o equilíbrio através das atividades funcionais. Ou seja, eu coloco o idoso de pé, por exemplo, ou caminhando e peço para ele fazer algum outro movimento associado, e isso eu vou dando as graduações dentro do equilíbrio de Berg, tá? E é isso do teste. Então, eu separei esses 4 testes, que são testes específicos da fisioterapia, não é específico assim, não vou dizer específico, mas são testes que a gente tem capacidade de utilização, nós conseguimos utilizar, como eu disse, são testes bem simples e baratos e fáceis de fazer, só o Berg que é um pouquinho mais complicado, mas o restante são testes bem simples que a gente faz muito dentro da fisioterapia. E a gente tem que discorrer essas ferramentas para que nós possamos avaliar nosso idoso, tá bem? Então, seria isso a avaliação funcional do nosso idoso.